Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Enfermagem e Farmacologia do curso técnico Enfermagem Instituto São Miguel para a turma unificada. Aqui quem está falando é a professora Eliane. E para acalmar os ânimos, vamos lá, a tão desejada, ansiada por alguns e já por outros a tão inesperada aula de cálculos. Gente, primeiro vamos conceituar o porquê, né? Os tipos de cálculo. Hoje nós vamos falar dos principais, que são os de gotejamento e os cálculos de medicação, de aspiração de medicação. Em questão ao gotejamento, né, de medicação, que é essencial, porque o controle da medicação, do gotejamento da medicação, é que vai trazer a eficácia ou não do tratamento para a pessoa, tá? Então, o gotejamento, ele vai viabilizar o processo de cura, mas também pode desencadear uma resposta inesperada, uma resposta ruim para o paciente, tá? E é responsabilidade da enfermagem. O médico, ele vai prescrever a medicação, né? Ele vai colocar o período ou a cada quanto tempo, né? Ele quer aquela medicação. O enfermeiro, ele vai aprazar, e o enfermeiro depois ele vai corrigir, vai avaliar se foi feito no horário correto. E os cálculos nas instituições onde há necessidade do cálculo, né, onde o enfermeiro não coloca o cálculo, o técnico ele tem que fazer o cálculo para o enfermeiro corrigir também, tá? Então, olhem só. Para o gotejamento, primeiro nós precisamos saber que existem equipos diferentes. Equipo, gente, é aquele objeto, né, que você vai colocar, encaixar dentro do soro, né, da hidratação, e vai acoplar ao Polifix, ao equipo de 2 vias, que é o que se conecta à veia do paciente através do scalp ou do gelco, com certeza, né? O ideal é no gelco. Existem também equipos de alimentação, tá? Para a alimentação enteral. Olha só, para o gotejamento de hidratação venosa, né, para medicação, nós temos 2 tipos de equipo: o macrogotas e o microgotas. O macrogotas, ele vai ser usado para soluções em grandes volumes, tá? Eletrólitos, cristalóides, e medicações que devem ser infundidas em grande quantidade. Já o microgotas, ele é indicado para medicações ou substâncias que necessitem de um controle, de uma precisão mais específica. Vamos usar aí para quimioterápicos, vamos usar também em pediatria e neonatologia o microgotas. Olhem só, aqui são exemplos. É claro que cada marca tem o seu equipo, tem um diferencial do seu equipo, mas basicamente nós temos aqui à esquerda um equipo macrogotas e à direita um equipo microgotas. E qual é a principal diferença entre eles? Gente, a principal diferença é que uma gota do equipo macrogotas equivale a 3 microgotas. Uma gota é igual a 3 microgotas. 3 microgotas é igual a uma gota. A quantidade que goteja, que pinga em uma gota é a mesma que 3 microgotas. Ou seja, para alcançar o volume de uma gota, vai ter que pingar 3 microgotas. Então, assim, em 1 ml nós temos 20 gotas. Em 20 gotas nós temos 60 microgotas. E, lembrando, uma gota é igual a 3 microgotas. Então, é importante saber isso, é importantíssimo. Isso aí vocês não podem esquecer. Uma gota do equipo macrogotas equivale a 3
gotas do equipo microgotas. Em 1 ml eu tenho 20 gotas. Então, em 1 ml eu tenho 60 microgotas, que vai ser sempre multiplicado por 3, tá? Então, olha só. Quando que você vai usar isso? Para administrar uma solução via endovenosa, né? Porque a prescrição médica vai te dizer em quanto tempo aquilo ali vai correr. É de responsabilidade da enfermagem, né? Fazer com que esse tempo seja cumprido, seja respeitado. E para se controlar, tem que levar em consideração o volume da solução a ser infundida, né? A quantidade de soro, o tempo para correr esse soro e o tipo de equipo, se vai ser gotas ou macrogotas. Olhem só a fórmula para você calcular o tempo. Gente, a fórmula vai ser sempre a mesma, tá? Se o equipo é macrogotas e você quer saber em quantas gotas para correr uma solução em minutos, então você vai fazer a fórmula volume, que é a quantidade do soro, dividido por tempo vezes 3. Se for para saber em minutos, é volume vezes 20 dividido por tempo. Gente, olha só, esse 3 do volume dividido por tempo vezes 3 é constante. E o 20 do volume vezes 20 também é constante. Esses números não vão mudar nunca. No microgotas, é volume sobre tempo, para você saber quantas horas vai demorar para correr aquela solução. Ou quantas gotas, né, você vai colocar para que corra aquela solução na quantidade de horas que o médico pediu. O médico, ele vai pedir para você 500 ml de soro em 30 minutos. Aí você tem que calcular quantas gotas você vai colocar, tá? Se for em minutos, para você saber em microgotas, você vai fazer o volume, que é a quantidade de ml do soro, vezes 60, dividido pelo tempo. O 60 é uma constante. Vamos fazer exemplos, né, para facilitar. Olhem só. Se o médico prescreveu 2.000 ml ou 2 litros, que são iguais a 4 bolsas de 500 ml de soro glicosado a 5%. Esses 2 litros, essas 4 bolsas, devem correr em 24 horas. Quantas gotas deve correr por minuto para que se corra esse volume em 24 horas? Aqui nós temos o tempo em horas e o equipo é o equipo gotas, né? Porque ele disse ali, né, quantas gotas deverão. Então, o volume sobre tempo vezes 3. O volume é o quê? 2.000 ml. O tempo são 24 horas. E a constante é o 3, então é vezes 3. Então é 2.000 dividido por 24 vezes 3. Aí primeiro você faz a multiplicação. Então vai ser 2.000 dividido por 72, que vai dar aí aproximadamente 28 gotas por minuto para que se corra 2 litros de soro em 24 horas. Outro exemplo, o médico prescreveu 240 ml de soro fisiológico, né? Que é o soro a 9%. Esses 240 ml devem correr em 24 horas. Quantas microgotas deverão correr por minuto? São 240 ml, é pouquíssimo, né? Para correr em 24 horas. Então, é o volume sobre o tempo, é 240 dividido por 24. Eu devo colocar para 10 microgotas por minuto. Pingando 10 microgotas por minuto, vai demorar 24 horas para correr 240 ml, assim como o médico me pediu. Próxima prescrição: soro glicofisiológico 100 ml endovenoso para correr em 30 minutos agora. Quantas gotas deverão correr por minuto? Tempo em minutos, e o equipo é o equipo macro, porque ele me pediu gotas. Então é volume vezes 20 sobre tempo.
eu tenho o volume de 100 ml de soro vezes 20, que é a constante, dividido por 30. Então vai ser 2.000 dividido por 30, que é igual a aproximadamente 67 gotas por minuto. Então, se eu programar o soro do meu paciente para 67 gotas por minuto, dentro de 30 minutos vai correr 100 ml de soro. O mesmo soro glicofisiológico 100 ml endovenoso para correr em 60 minutos em microgotas. Aí em microgotas vai ser volume, né, vezes 60, que é a constante, sobre o tempo. Então vai ser 100 ml vezes 60 dividido por 60, porque o tempo é 60 minutos. Então vai ser 6.000 dividido por 60, que vai dar 100 microgotas por minuto. Gente, aí tá 10 microgotas por minuto. Esses exemplos eu peguei na internet e aí foi um clássico erro de digitação. Eu também não tinha me atentado antes, peço desculpas, tá? Mas aí eu já falei pra vocês colocando os valores corretos, tá bom? Então, aqui estão as fórmulas de gotejamento de soro. Para eu saber quantas gotas por minuto eu coloco para o gotejamento em minutos. Eu vou fazer o volume, que são a quantidade de ml do soro, dividido por tempo, vezes 3, quando for gotas. Quando for microgotas, eu vou fazer só volume dividido por tempo, tá? Quantidade de ml dividido pelo tempo em minutos, tá? Perdão, gente, em horas, aqui é horas. Ali o verde em cima é em horas, o roxo embaixo em minutos. Então, para eu saber as gotas por minuto, eu vou fazer o volume, que é a quantidade de soro que vai entrar na veia do paciente, vezes 20. Esse 20 sempre vai estar aí, independente da quantidade de soro, esse 20 vai estar aí, sempre. Dividido pelo tempo que o médico pediu para essa medicação correr. Quando eu quiser saber quantas microgotas por minuto, eu vou fazer o volume vezes 60, esse 60 também sempre vai estar aí, dividido pelo tempo. Próximo passo, regra de 3. Gente, basicamente, para se calcular a administração, a aspiração de medicação, você vai usar regra de 3. Olha só, a regra de 3 simples, ela serve para quê? Quando você tem uma relação de 4 grandezas e só tem o valor de 3, a regra de 3 ela vai te ajudar para descobrir o número da 4ª grandeza, que é representada pelo X. Ou seja, dos 4 valores você só conhece 3. Um é o X, é uma incógnita, e você vai fazer o cálculo para descobrir. As unidades e medidas para se fazer o cálculo devem ser iguais. Então, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml, tá? Relacione as medidas, né? Monte a regra de 3, multiplique em cruz e a unidade de medida da resposta será sempre a do X. Então, se você quer saber quantas miligramas, o X é miligramas. Se você quer saber quantos ml, o X será em ml. Como se arma a regra de 3? Olha lá, você vai relacionar os números, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml, tá? E vai multiplicar em cruz. Você vai multiplicar o de cima pelo de baixo, o de cima pelo de baixo. Da esquerda para a direita, você vai multiplicar o da esquerda em cima pelo da direita embaixo, o da esquerda em cima... Perdão, o da esquerda embaixo pela direita em cima. Relação concentração. Quando você quiser saber qual volume que você precisa, você vai ter a concentração que tem, a concentração que pede e o volume que tem. Quando você quiser saber a relação de tempo, você vai ter o volume que pede, o tempo esperado
relacionado ao volume que você tem e você vai descobrir o tempo que você precisa para administrar aquele volume. Então, bora aqui mais um exemplo que nós pegamos na internet. Foram prescritos 45 mg de ranitidina via oral, de 12 em 12 horas. Temos disponível frasco de ranitidina com 150 mg em 10 ml. Quantos ml devo administrar? Ou seja, a embalagem da ranitidina tem 10 ml e nesses 10 ml o total é 150 mg. O médico prescreveu 45 mg. Quanto desses 10 ml eu tenho que dar para o meu paciente para que ele tome 45 mg? Então, nós vamos relacionar. 150 mg estão em 10 ml. 45 mg está em X ml, tá? Grama embaixo de grama, ml embaixo de ml. Vamos montar a conta. Olha lá. 150 mg para 10 ml, 45 mg para X. Eu vou multiplicar em cruz. 150 vezes X, 45 vezes 10. Aí olhem só. X vezes 50 é igual a 10 vezes 45. Aí sempre faz a multiplicação, gente. Sempre faz o lado direito primeiro, tá? Aí X vezes 150 é igual a 450. O que tá do lado esquerdo multiplicando vai passar pro lado direito dividindo. É aí que a pessoa se confunde, tá? Mas durante a aula eu vou fazer exemplos ao vivo com vocês. Então vai ser X é igual a 450 dividido por 150. Você pode cortar esse último zero, que vai dar o valor de 3 ml. Então, nesse frasco que tem 10 ml, você vai aspirar 3 ml e ali dentro vai ter 45 gramas do remédio. Então, quando a pessoa beber 3 ml do líquido que você deu, ele vai ingerir 45 miligramas daquela medicação. Dúvidas, pessoal? Várias. Faremos exemplos na aula ao vivo, tá bom? Então, chamem lá no chat que eu tô aqui para ajudar vocês até o horário de aula.